sangue ali, e depois ele pegaria o sangue do seu dedo e colocaria sobre as pontas do altar de incenso. O restante do sangue que sobrou, eles pegariam esse sangue e levaria até o altar do holocausto e derramaria todo o resto no pé do altar. Essa era a maneira que Deus tinha mostrado a Moisés, que como aquele homem que era sacerdote poderia se restabelecer diante de Deus. E existe algo aqui que nós precisamos compreender essa noite, porque todos nós, como eu disse há pouco, somos sacerdotes diante de Deus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você se tornou um sacerdote diante de Deus. Sacerdócio real diante de Deus. Glória a Deus. Mas o fato é que assim como aquele sacerdote pecava, nós sacerdotes desse século também pecamos, também erramos, e precisamos entender o meio pelo qual poderá haver e há expiação pelo nosso pecado. E quando eu olhei esse texto, o Senhor começou a falar ao meu coração. Ele começou a me mostrar uma figura. É óbvio que essa é a figura de Jesus. Mas eu comecei a olhar o texto e dizer: Espírito de Deus, mostra. Eu quero ver além da letra. Eu quero ver além do que está aqui. Eu quero ver o que está atrás da letra. E o Senhor começou a me mostrar. E eu comecei a perceber algumas coisas. O sacerdote, ele tinha que molhar os seus dedos, porque o dedo fala de mão, e mão fala de obra. Meu querido, preste muita atenção. Não há possibilidade de ser aceito por Deus através das nossas obras. Nada que nós possamos fazer de nós mesmos é recebido por Deus. Tudo que eu faço, tudo que você faz, se não estiver banhado pelo sangue do Cordeiro, não é aceito diante de Deus. O sacerdote pegou aquele sangue e foi. Interessante, ele foi primeiro no altar de incenso. O altar de incenso era onde eles queimavam o aroma suave que subia diante do Senhor. E dessa forma, nós precisamos compreender essa noite. Eu não posso fazer nada que possa agradar o coração de Deus através das minhas forças. Eu não posso fazer nada que possa agradar o coração de Deus agindo por mim mesmo. Tudo que Deus recebe de nós precisa ser coberto pelo sangue de Jesus. Coberto pelo sangue. Senão, Deus não aceitará. Por melhor que sejam as nossas intenções, se o sangue não estiver cobrindo as nossas obras, Deus não receberá como um aroma suave no seu nariz. Você compreende isso? Ele pegava aquele resto do sangue e levava no altar do holocausto. O altar do holocausto era onde a oferta era dada ao Senhor para que a ira de Deus fosse aplacada. O altar de incenso era onde ele dava aquela situação, aroma suave. Mas o altar do holocausto era onde a ira de Deus era aplacada. Eu quero dizer a você uma coisa essa noite. A ira de Deus continua existindo e Ele continua irado com o povo. Ele continua irado com as pessoas. Ele continua irado e um dia vai chegar, porque assim tem sido a história bíblica conta, que um dia esta ira vai chegar num patamar que ele não vai mais suportar, e ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com Sodoma e Gomorra, a mesma coisa que ele ia fazer com Nínive se Jonas não tivesse descido lá. Ele irá destruir, porque não há possibilidade de Deus suportar por muito tempo. A sua ira está para ser derramada sobre a terra. E a única maneira de aplacar a ira de Deus é por meio do holocausto e, mais propriamente dito,
pelo sangue. O que isso tudo tem a ver comigo? Tem muito. Tem muito. Em primeiro lugar, o sacerdote degolava o novilho diante, presta atenção, diante da tenda, fora dela. Jesus Cristo de Nazaré foi levado para fora da cidade e publicamente foi exposto. E publicamente Deus olhou do céu, da mesma sorte que aquele novilho era morto ali. Jesus morreu publicamente, diante de Deus, para que a ira do Senhor, que está para ser derramada na sua vida, na minha vida, se nós não entendemos isso essa noite, seja aplacada. Jesus Cristo foi tirado da cidade e foi levado, e ali ele foi degolado, e ali ele morreu. Mas antes disso, a Bíblia diz que ele foi para o Getsemane. E no Getsemane a Bíblia diz que ele estava orando de uma intensidade tal que gotas de sangue começaram a verter da sua testa. Ali era o lugar onde Deus aceitou a sua oferta. Ali, comparando com o lugar do incenso, o lugar onde o incenso era queimado, o altar de incenso, o Getsemane foi o lugar do incenso de Jesus, aonde ele disse: meu Pai, não seja a minha, mas a tua. Deus aceitou a oferta de Jesus. Glória a Deus. As gotas de sangue verteram. Glória a Deus. E ele foi levado agora para fora da cidade. E ali então, exposto publicamente, tomava o sangue e colocava sobre as mãos. Jesus, ele pagou o preço. Preste bem atenção. Eu quero levar você a compreender uma coisa essa noite. O resto do sangue era levado para o altar do holocausto. No Getsemane, Jesus derramou sangue, e esse sangue era como um aroma suave diante de Deus, a aceitação da oferta. Mas quando ele é levado ao Gólgota, quando ele é levado ao lugar da caveira, ele derrama mais sangue, e é ali que tudo acontece. Ele foi levado a um monte fora da cidade, ali uma cruz o esperava. Ele foi pregado nessa cruz. E eu quero levar você a entender isso essa noite. A cruz é o altar do holocausto, aonde a oferta foi colocada. E a Bíblia diz que o sangue foi colocado em volta. Meu irmão, Jesus morreu, e no que ele estava morrendo, o seu corpo tinha sido todo dilacerado pelas chibatadas, o seu corpo tinha sido todo machucado por causa das varadas, uma coroa de espinho foi colocada na sua cabeça, o sangue vertia, ele foi pregado numa cruz com cravos, e o sangue vertia. E quando ele foi levantado naquele holocausto, aquele sangue que vertia foi descendo e caindo aos pés daquele holocausto. Foi deixado uma poça de sangue. A ira de Deus foi aplacada por causa do derramamento de sangue. Diz a palavra: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eu quero levar você a entender uma coisa essa noite. Somente na cruz do Calvário, o lugar de holocausto,